Engenhoso, ousado, de imaginação fértil e com uma disposição contínua para questionar as noções tradicionais da arte, Man Ray foi uma peça fundamental da vanguarda. Nascido na Filadélfia em 1890 e tendo sido criado em Brooklyn, Emanuel Rabinovich, conhecido como Man Ray, sempre quis ser um artista. Man Ray ficou sozinho na década de 20, quando se juntou a seu amigo e seguidor de Dada Marcel Duchamp em Paris. Para se sustentar, ao mesmo tempo em que ele buscava um trabalho mais iconoclasta que ele tanto gostava, começou a fazer retratos e fotografias de moda, tornando-se o fotógrafo comercial mais aclamado em Paris. Man Ray começou sua carreira de 50 anos como pintor e desenhista, e logo começou a trabalhar com colagem, impressão, fotografia, objetos, escultura e filmes, sem estabelecer uma hierarquia para suas atividades variadas. Em 1940, Man Ray se mudou de Paris para Hollywood após os alemães terem ocupado a cidade. 6 anos depois, em 1946, ele se casou com Juliette Browner, em Beverly Hills, em um casamento duplo com Max Ernst e Dorothea Tanning. Nude, 1912. Durante seus anos de aprendiz, ele exultou-se com reproduções de estátuas gregas e nus de Ingres. Desenhou-os ostensivamente com carvão e bico de pena. Os desenhos que Man Ray fez por volta de 1912 são notáveis pelas suas linhas livres e flexíveis. Em Nu, o artista captura a pose da modelo com traços firmes e certos. O mesmo domínio inegável no desenho é evidente em outras de suas obras da juventude, tanto em retratos como o Autorretrato, de 1914, quanto em paisagens como Reed Field, de 1913. The River, 1914. Ao olhar para este trabalho figurativo, o espectador pode facilmente ver a coloração do fauvismo. The Village, 1913. Partes das paisagens de Man Ray desta época se parecem muito com as pinturas de vários cubistas. Enquanto várias das obras de Man Ray continuam a exibir uma fauve brilhante e colorida, como Sem Título, de 1913, outras se baseavam nas simplificações estruturais do cubismo. The Lovers, 1914. Man Ray, 1914. Nessa figura, Man Ray, de forma simples porém enfática, usou o seu próprio nome e a data como tema. Pintada quando o artista tinha 24 anos, a obra deve ter sido para Man Ray um ato profundamente satisfatório de simbolicamente deixar sua marca no cubismo. As letras desmembradas são formas fortes e simples que preenchem a figura e asseguram proporções colossais. Apenas parcialmente emergindo dos cachos sombreados de tinta da qual foram formadas, elas indicam o mistério e a mágica das obras do grande cubista analítico. Retrato de Alfred Stieglitz, 1913. Ramapo Hills, 1914. Ramapo Hills, 1914. Black Widow, 1915. Promenade, 1915. Arrangements of Forms, No. 1, 1915. Dance, 1915.
The Rope Dancer Accompanies Herself with Shadows, 1916. Autorretrato, 1916. Essa pintura é uma montagem com mídias misturadas que consiste em um painel vertical pintado de preto e alumínio, aparentemente representando uma porta. Duas campainhas com botão estão fixos no painel, como que sugerindo que se alguém apertar o botão, a campainha soará. Este não era o caso, entretanto, e Man Ray nunca quis fazer uma demonstração simplista de estímulo e resposta, como em uma experiência psicológica. Ballet Silhouettes, 1916. The Revolving Doors, As Portas Giratórias, 1916-1917. A experiência de Man Ray com papéis coloridos forneceram não só a inspiração, mas também o modus operandi para toda uma série de colagens nesse período, cada um servindo como estudo preparatório para um trabalho maior em óleo. A série consiste em 10 colagens separadas, cujos painéis individuais foram preparados através de pedaços cuidadosamente cortados de papel de construção colados em uma cartolina. Para a primeira instalação, cada colagem foi moldada separadamente e conectada a um suporte giratório, para que todo o conjunto pudesse ser girado como uma porta giratória, daí o título. Cada painel também recebeu um título ao mesmo tempo incomum e descritivo. Mime, mímica. O título foi provavelmente sugerido por sua forma antropomórfica e com seus estriamentos verticais coloridos e suas formas que se parecem com braços estendidos, lembra os movimentos calmos de um mímico. As primeiras 5 imagens refletem os princípios formalistas estabelecidos por Man Ray para uma arte em 2 dimensões. Elas são inerentemente mais vívidas, suas formas refletem mais a superfície do suporte retangular e, dessa forma, reforçam nossa consciência da expansão de seus planos. Long distance, longa distância. Orchestra, orquestra. The meeting, um encontro. Legend, lenda. As 5 últimas, por outro lado, são mais icônicas. Apesar de seus desenhos basicamente abstratos, as imagens exibem associações figurativas óbvias. Isso não quer dizer que seus desenhos foram gerados por imagens especificamente reconhecíveis, mas que estas obras intencionalmente direcionam a atenção do espectador para algo diferente do que elas realmente são. Em outras palavras, enquanto os primeiros desenhos enfatizam a fisicalidade das próprias obras, as 5 últimas colagens enfatizam a fisicalidade dos objetos aludidos em seus títulos. Decanter. Jean Phil. Shadows, sombras. Concrete Mixer, betoneira. Dragonfly, libélula. Boardwalk, 1917. Nova York, 17, 1917. Nova York é uma montagem de pequenas varas de madeiras fixas por um grampo sargento. Imediatamente enxergamos mais do que os simples elementos usados para a construção do objeto. Seu perfil angular ascendente lembra um arranha-céu de Nova York, no estilo geométrico de vários prédios que estavam sendo construídos na época em Manhattan. Decollage, 1917. By Itself, 1, 1918. By Itself, 2, 1918. Painting, 1918. Aerograph, 1919.
Para essa aerografia, uma mímica oval das grandes obras cubistas sintéticas de Picasso e Braque, Man Ray usou a escultura By Itself 2 como matriz, pintando seu contorno sombreado com uma pistola de pulverizar. First Objects, 1919. La Logique Assassine, 1919. Woman ou Shadows, 1919. O artista organizou certos objetos de seu quarto escuro para criar Woman. 2 refletores de luz e 6 prendedores de roupa presos em uma placa de vidro são iluminados de forma que eles sejam duplicados em uma sombra acentuada. Os refletores duplicados em Woman podem ser vistos como seios, enquanto o padrão angular criado pelo vidro e pelo arranjo equidistante dos prendedores cria uma armadilha altamente provocativa, sugerindo que o mais leve toque poderia fazer com que o painel se fechasse como as folhas de uma planta carnívora. Nesse contexto, a abertura circular na convergência superior das placas de vidro alude talvez a um orifício único, uma metáfora anatômica para o Woman. Lampshade, 1919. Geralmente considerado algo para ser descartado, esse objeto não perde sua importância como um trampolim para o que se pode considerar produções mais válidas. Lavalier, Aviário, 1919. Admiration of the Orchestrelle for the Cinematograph, 1919. Seguidilha, 1919. Obstruction, Instructions for Assembly, 1920, 1964. Obstruction, 1920. De 1920 a 1921, Man Ray abandonou completamente, mas apenas temporariamente, os materiais e técnicas tradicionais de pintura. Ao invés, ele desenvolveu uma afeição quase obsessiva pelo objeto que ele manipulava, adaptava ou incorporava em seu trabalho com o que pode ser chamado de sensibilidade dadaísta inata. Nova York, 1920. Talvez mais próximo ainda das esferas de Dada foi o tratamento que Man Ray deu a materiais descartados como artefatos valiosos, como nesse objeto, que ele fez com nada mais que um recipiente e alguns rolamentos de esferas. Transatlantic, 1920. Apostando no que ele acreditava ser a direção futura da arte americana, Man Ray estava entre os que deixavam sua sorte ser determinada pela perspectiva efêmera e mutante gerada das viagens pelo Atlântico do vanguardismo artístico e literário. Para simbolizar essa fusão do mundo velho e do mundo novo, ele criou uma colagem moldada por formas cruzadas e xadrezadas. Há na tela uma foto Dada chamada Nova York, 1920, e um mapa de Paris, entre os quais ele escreveu Transatlantique. Nova York, 1920, representada por uma configuração de palitos de fósforos usados, um toco de charuto, cinzas, um pedaço de jornal e tiras de metal, tudo espalhado, parecendo-se com uma lavagem em uma costa cinzenta, tinha sido a cena de inovação artística incentivada pela presença de Duchamp e Picabia durante a guerra. 8th Street, 1920. A virtuosidade de Man Ray na fotografia tornou-se um ponto fundamental da Revolução Modernista. Em um ataque deliberado à estética tradicional, objetos descartáveis e descartados, como uma lata amassada,
tornaram-se belos com as tonalidades prateadas da impressão fotográfica. Danger Dancer, 1920. O tema dessa obra é simplesmente as engrenagens usadas em máquinas para transmitir movimento. O título inscrito na imagem pode ser lido tanto como Danger, perigo, quanto Dancer, dançarino, o que contribui para um efeito irônico e ambíguo da obra. Catherine Barometer, 1920. Barômetro com tabela de cores e espirais. Cold Stand, 1920. Esta é uma fotografia de objeto efêmero, um misto de nu e manequins pintados, simultaneamente, usando todas as mídias, sem dar destaque a nenhuma. Linketude, 1920. Priapus Paperweight, 1920. Dream, 1920. Compass, 1920. The Riddle, The Enigma of Isidore Ducasse, 1920. Nessa época, Man Ray estava desenvolvendo o interesse na literatura vanguardista francesa. Essa obra talvez seja a que melhor exemplifique essa nova influência. É uma fotografia de um objeto não identificado, envolvido pelas dobras de um tapete grosso, amarrado com uma corda. Man Ray quis que se achasse que dois objetos do dia a dia estavam escondidos dentro do tapete. A única forma de se saber o que eram esses objetos e resolver o enigma era se familiarizar com os escritos do escritor obscuro e influente Isidore Ducasse. Boxing Match, como de Marcel Duchamp, 1920. Cadeau, presente, 1921. Cadeau tem um inegável estilo de Duchamp, tanto em sua conceituação como em sua apresentação. Cadeau é um caso de deslocação, de um transacionalismo estático e de humor negro. O objeto é removido de seu contexto familiar e conexões entre ele e outros aspectos da cultura material são obliterados e representados ao espectador em uma posição geralmente reservada para obras de arte. Como que para combater qualquer preguiça na percepção crítica do espectador na percepção do objeto, Man Ray fixa 14 taxas na superfície funcional para destacar sua descontextualização. Conceitualmente, a obra ao mesmo tempo surpreende, deleita e choca. L'Hôtel Meublé, 1921. A pequena montagem de madeira, uma combinação de armários e prateleiras, cruza as aparentes conotações da vida em quartos mobiliados com uma estrutura organizada, sugerindo os nichos e as categorias da mente. Esse relevo de madeira reflete obras desde Picasso, aquelas da Société Anonyme. André Breton, 1921-1980. Delicious Fields, 1, 1921-1922. Delicious Fields, 2, 1921-1922. Delicious Fields, 3, 1921-1922. Delicious Fields, 4, 1921-1922. The Hands of Anthony Artaud, 1922. Sem título, 1923. Ao mesmo tempo em que Man Ray certamente glorificava as mulheres, ele também as ridicularizava. Um rojão, uma agulha, papéis rasgados e uma dobra formam a cabeça de uma mulher nessa raiografia, provocando talvez a personalidade explosiva de Kiki. Writing Materials for a Poem. Materiais de escrita para um poema. 1923. A obra praticamente responde à sua própria pergunta sobre o que usar para escrever um poema. Objetos costurados juntos apresentam uma ideia poética cuja estrutura reside em sua linguagem. A pena, o papel e a cartolina, assim como a placa com o nome e a moldura, pertencem à tradição da poesia de rua de Apollinaire. Em sua transposição da poesia para um mundo das coisas, Man Ray libera a poesia da prisão do mundo escrito. A placa com o nome foi comprada em um mercado de pulgas. Object to be Destroyed, 1923.
O movimento de Object to be Destroyed, real ou imaginário, fornece uma geometria temporária, uma sequência perfeita de intervalos dentro dos quais pode-se executar uma peça. Equipado com o olho de Deus, que é criado à imagem do homem, o objeto se torna uma paródia brilhante do terminismo, um conceito que estabelece um intervalo determinado de graça no qual o homem pode executar e obter um estágio probatório. Sem título, 1923. Kiki, 1923. Violão de Ingres, Kiki de Montparnasse, 1924. Acrobat, 1924. Regata, 1924. Businessman, 1925. O manequim nessa colagem salta e cai no chão novamente, com linhas traçando seu percurso. Fotografia de moda, manequim de madeira, 1925. Fisherman's Idol, 1926. Emak Bakia, 1926. Em Emak Bakia, uma partitura, uma caixa, um pescoço e o braço de um instrumento de cordas funcionam de forma a determinarem os intervalos através dos quais a música é processada. As cordas, no entanto, estão desgastadas, desembaraçadas, lembrando o fio de um arco desgastado. Man Ray nos lembra das relações de dependência entre o que é tocado pelo instrumento e o instrumento que as toca, uma metáfora eloquente para as restrições sobre a liberdade criativa no contexto empobrecido da cultura ortodoxa. Anthony Artaud, 1926. Snowball, 1927. What We All Lack, 1927. A vida é expirada e a bolha o orbe do indivíduo. Reflete de forma tênue e delicada o mundo que a compõe e na qual ele encontra seu contexto. Sem título, 1927. The Primacy of the Matter of Mind, 1929. Tableau Tanguy, 1929. Gens du Monde, 1929. Prayer, 1930. Surrealist Composition, 1930. Egg and Shell, 1931. Non-Euclidean Object, 1, 1932. O Non-Euclidean Object 1, com um tubo de borracha envolvendo de forma desordenada uma forma geométrica, expressa uma tensão inquietante. Invoca e desafia mais louvados esquemas da nossa cultura para se ordenar as coisas. Suas estruturas racionais se enfraquecem de forma que suas associações poéticas se sobrepõem às suas associações científicas. Assim como em Object to be Destroyed e Emak Bakia, trata-se de atributos da condição humana, que depende das convenções racionais ao mesmo tempo em que tenta se libertar delas. Autorretrato, 1932. É uma peça de bronze de um busto, sobre o qual ele colocou seus próprios óculos, que foi colocada em uma caixa de madeira. Assim como qualquer mercadoria para a viagem, a caixa de Man Ray estava embalada e pronta para ser entregue. Uma referência às máscaras da morte feitas de figuras proeminentes, aqui envolvida pelo efêmero das notícias do dia a dia,
O objeto é uma declaração espirituosa e profunda do túmulo do artista em sua obra. Automobile, 1932. Observatory Time, The Lovers, 1932-1934. Curtain, 1933. The Lovers, My Dream, 1933. Mir Universelle, 1933. Esta obra, dependendo da visão de cada pessoa, pode indicar um ângulo universal ou outra aspiração como um ideal clássico. Pode também ser um alvo. Man Ray reforça as associações militares violentas do termo através da justa posição de três beldades, com uma geometria que estimula a artilharia e o armamento, assim como sugere uma ordem clássica e fontes clássicas de inspiração. Veil Erotique, Merritt Oppenheim, 1933. Saddle, 1934. Natasha, 1934. Black Dress, 1934. Capa do álbum Fotografias de Man Ray, 1920-1934. Burning Bridges, 1935. Este é um evento em que um objeto se consumiu em fogo, forçosamente nos lembrando de que o papel assumido por um objeto é suscetível a mudanças. É singular no sentido em que representa uma série de eventos durante um período. The Orator, 1935. Origin of the Species, 1935. Collage. L'Age de la Colle, 1935. Esta é uma montagem de materiais de desenho com uma figura do Sr. e Sra. Woodman fazendo amor em um canto e uma fotografia escura de um torso feminino de gesso decapitado no outro com cola espalhada. O humano mecânico reaparece em outro lugar, uma mulher que pode ser montada em um momento como um brinquedo, com coxas metálicas brilhantes e um torso cortado em dois por um vidro. Characters, 1935. Max Ernst, 1935. Venus Restaurée, 1936. Man Ray, 1936. Dora Maar, 1936. Space Writing, 1937. Em 1937, Man Ray experimentou uma variação de raiografia, dessa vez usando uma câmera fotográfica com o obturador aberto em um ambiente semi-escuro. Sentado logo em frente com um pequeno holofote, Man Ray desenhou no ar o que ficou registrado no filme. Os arabescos brancos de movimento têm uma escala física correspondente ao alcance do braço do artista, borrado mas reconhecível, cujo corpo preenche o enquadramento. The Wheelbarrow of Oscar Domingues, vestido de Lucien Delon, 1937. Manequim, 1938. Antes de Man Ray ir para a América, ele se envolveu com a exibição surrealista internacional de 1938. Além da iluminação, Man Ray foi responsável por uma série de manequins femininos que ficavam no corredor, uma rua surrealista que conduzia à principal área de exibição. Os manequins de Arp, Dolly, Duchamp, Ernest, Miró, Tanguy e outros introduziram um show, assim como o autorretrato do artista. Imaginary Portrait of D.A.F. de Sade, 1938.
Not Understood, 1938. The Letter A, 1938. The Wall, 1938. Les Rebus, 1938. La Fortune, 1938. La Fortune 2, 1939. Parasol de Collage, 1939. Fairweather, 1939. Quando o navio que o trazia da guerra na Europa aportou em Newark no fim do verão de 1940, Man Ray era um artista sem pátria. Apesar de ainda ser um cidadão dos Estados Unidos, ele havia morado na França desde 1921 e era um americano bem conhecido na Europa, mas era praticamente um estranho em sua terra natal. Ele fora forçado a abandonar suas obras mais importantes dos últimos 20 anos. Suas telas enroladas estavam enterradas sob o chão da casa de amigos generosos. Em seus sótãos, objetos frágeis e negativos em vidro foram encaixotados e guardados. Junto com todo o resto, Man Ray deixara seu reconhecimento como artista. Não é de se admirar que, quando seu navio chegou em um porto seguro, ele foi tomado por uma depressão profunda. Em sua maior parte, a Nova York dos anos 40 recebeu artistas refugiados, principalmente os surrealistas. Swiftly Walk of the Western Wave, 1940. Paletable, 1940. Repainted Mask, 1941. A mesma satisfação encontrada em uma maquiagem comum pode ser estendida por uma completa transformação da anatomia facial com motivos da natureza. Key Dream, 1941. Uma inversão do esboço levando a uma variação com o mesmo fundo que leva à concepção imaculada. Non-Euclidean Object 2, 1942. Uma variação de planos chatos ao invés de curvados. Picture with a Handle, figura com alça, 1943. Pode-se dizer também figura com uma história, ou figura com uma moral, ou simplesmente uma figura com sua moldura. Traced Objects, 1943. Objetos são simplesmente juntados como os elos de uma corrente. Optical Longings and Illusions, 1943. Esta colagem usa arranjos anatômicos como uma espécie de fundo feliz. Artificial Florist, 1943. Aqui ele tenta substituir a ausência do velho pela permanência da floração. Ele exige a mesma indulgência em relação a isso, de acordo com pintores legítimos. Man Ray descobriu Hollywood quando estava indo ao Tahiti, chegando no início de novembro de 1940. Na verdade, ele seguia uma migração de artistas europeus para Hollywood que tinha iniciado nos anos 30. Durante a guerra, Los Angeles fora a cidade americana que mais apoiara os artistas. Autorretrato com e sem barba, 1943. Night Sun, Abandoned Playground, 1943. Juliet, 1943. Windbag, 1944. Optical Hopes and Illusions,
1944. Apesar de seu título musical e sua forma de banjo, trata-se de um brinquedo ameaçador que não emite som, mas que, com um pêndulo traiçoeiro, diverte através da distorção. Mr. Knife and Mrs. Fork, 1944. Enough Hope, 1944. Este é o contrário do Proverb, na verdade, uma pequena parte de sua total extensão. Domesticated Egg, 1944. Table for Two, 1944. Durante os 11 anos que ele passou em Hollywood, ele se relacionou com vários atores e diretores solidários que geralmente o empregavam em projetos como um consultor extraoficial ou usavam seus objetos ou pinturas em seus filmes. Silent Harp, 1944. Ele pode ouvir a cor com a mesma facilidade que ele pode ver o som. Contraption, 1944. Um dos elementos é a inspiração para o título. Não pode ser condenado como trocadilho mais do que outros que aparentemente o são. Sem título, 1944. Guitar, 1944. De volta à categoria do instrumento silencioso, o galho torcido é a representação de qualquer contraponto. Monogram, 1944. Em um pedestal se encontram o ajustável e o movível. Sun Package, 1944. Um típico produto ocidental pode ser enviado a qualquer lugar. O vidro quebrado oferece uma grande facilidade para a entrada da luz. Proverb, 1944. The Oculist, 1944. Como o título se origina do objeto e não o objeto do título, além de seus elementos serem compostos de materiais irrelevantes, o efeito deve ser de opacidade. Tourniquet, 1944. Faz sentido na medida em que a coragem de alguém se mede por sua inconsciência. Equivalence, 1944. Resultados de forças e fraquezas que, por criarem um impasse, produzem uma ilusão de movimento perpétuo. Landscape with a Call, 1944. Lightsaber, 1944. Assim como Picture with a Handle, deve ser analisada com igual flutuabilidade mão estendida, não a forma de autoproporção. Abracadabra, 1944. Não há composição estética, arte, virtuosidade ou textura admirável, mas movê-lo só um pouco já é um grande alívio. The Mirage, 1944. Transplantado à casa, reflete números, projetos, sombras e curvas sem se distanciar de sua base. Square Dumbbells, 1945. Photographic Preservation, 1945. É uma das formas através das quais objetos transitórios podem se tornar imagens duradouras. Obelisk, 1945. Breakfast, 1945. Anagram, 1945. Optical Hopes and Illustrations, 1945. Stopwatch, 1946. É uma das formas através das quais objetos transitórios podem se tornar imagens duradouras. Fortune, 2, 1946. Ao ouvir da Paris recém-liberada que sua pequena casa em Saint-Germain-en-Laye sobrevivera à guerra,
Ele ficou ainda mais feliz quando soube que sua arte também sobrevivera. Em 1947, ele foi a Paris para pegar suas pinturas, suas fotografias e suas impressões que julgara perdidas e as enviou a Hollywood. Man Ray era como um artista renascido. Café Man Ray, 1948. Permanent Attraction, 1948. Na América, entretanto, seus admiradores eram muito poucos, suas respostas muito limitadas. Tendo experimentado sucesso na Europa e nunca na América, Man Ray não surpreendentemente decidiu retornar a Paris em 1951. Macbeth, 1948. The Indicator, 1952. Mirror to Die Laughing By, 1952. It's a Small World, 1952. Bookbind, 1952. Entre 1953 e 1960, Man Ray fez uma série de exibições individuais em Los Angeles, Paris e Nova York. Ele também participou de várias exibições prestigiosas de dadaísmo e arte surrealista, da exibição Dada em Amsterdã e Düsseldorf e da Exposição Internacional de Surrealismo em Paris. Leather Shadow, 1953. Monument of Inanna Painter, 1953-1955. White, The Black and White Room, 1954. Mirror, Silver, Concave and Yellow. Os truques de hoje são as verdades de amanhã. French Ballet, 1956. The Last Resort. Endermier Resorts Tournée, 1956. Astrolabe, 1957. Para autoinspeção ou autoavaliação, sem conclusões. The Flat Egg, 1957. Talking Picture, 1957. Apesar de todos os seus esforços para justapor dois objetos irrelevantes, pode-se sempre relacioná-los, como nesse caso, um alto-falante e uma buzina. Literary Trailer, 1958. Anne for Nothing, 1958. It's Springtime, 1958. Blue Bread for a Blue Bird, 1958. Natural Painting, 1958. Smoke on Device, 1959. Architecture, 1960. Featherweight 1, 1960. Domesticated Virgin, 1960. Exactitude, 1960. L'Inconnu de Lacine, 1960. Person to Person, 1962. Enough Rope 2, 1962. Seismograph, 1962. Em 1963, Man Ray publicou sua autobiografia Autorretrato em Londres. Anti-Theft Device, 1963. Man, 1963. Pandora's Box, 1963. The Happy Hours, 1963. The Wonder, 1963. The Hammer, 1963. Alume Tens Titanes, 1963.
The Leathers, 1963. Close Up, Hold Up, 1963. The New Man, 1964. Satellite, 1964. Featherweight, 2, 1964. Serious Man, 1965. Striking Things, 1965. Prenegare de la Peinture Sèche, 1966. La Jurassienne, 1966. La Manche dans la Manche, 1967. Golden Lips, 1967. The Lost Glove, 1968. The Charge, 1969. La Poire d'Éric Satie, 1969. Voilà, 1970. Serious Man, 1968-1972. The Family, 1976. Entre 1973 e 1975, o Centro Cultural de Nova York organizou uma exibição para homenagear o aniversário de 80 anos de Man Ray com o título Man Ray, inventor, pintor, poeta. Man Ray morreu em 18 de novembro de 1976, em Paris.